Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor mais uma vez, porque enquanto o pastor está tocando, tem alguns chegando. Deus te abençoe, que bom iniciarmos neste domingo o mês da família, celebrarmos a família do Senhor, a família da fé. E a gente quase não fala, né, transferindo o mês da família para a família da fé. A gente continua pensando no mês da família casa, né? Mas que essa família da fé seja cada vez mais abençoada também, em nome de Jesus. Que bom viver da família da fé, né? A Carla, esses dias, falando de estar lá junto com o João Rubens, que o Jamile, clamando a oração, intercedendo, e Deus trouxe vitória. Ela está falando como é legal saber que tem gente apoiando. E essa é a família da fé, né, Carlinha? Que bom saber disso. Então, acho que a família da fé também é o mês da família da fé. Louvado seja Deus por isso. Amém? Glórias ao Senhor. Irmãos, e falando de família, Deus, às vezes, a gente tenta ser um pouco sábio, inteligente, de captar as coisas do mundo e trazer para o nosso contexto eclesiástico, e surgiu na plataforma Netflix uma série, que esse aí não é um filme de 2, 3 horas, é uma série que cada dia você assiste um pouquinho. Alguém sabe quantos episódios são? Uns 13, por aí? Número tenebroso, 13. E é uma série desse filme aí, chamado La Casa de Papel. Não sei se todo mundo tem acesso a isso. Quem já assistiu, levanta a mão. Quem assistiu, levanta a mão. Essa história se passa num assalto. Chamar sério, um filme de ação. E é um assalto à Casa de Valores, à Casa da Moeda da Espanha. E por ser uma fábrica de papel, do dinheiro, da moeda, mas também papel, então ficou a Casa de Papel, do espanhol lá, La Casa de Papel. E aí, esse nome casa, casa, mês da família, casa, o que dá para extrair disso daí? E eu pensei no seguinte paralelo da nossa casa com essa casa. Não pensa uma fábrica, pensa uma casa. E essa casa, irmãos, foi invadida. Assaltantes invadiram, roubaram. Não vou contar tudo para quem quiser assistir, né? Tem mortes. Diz essa história, né? Hoje eu estava recapitulando, pegando algumas informações do filme. Na ficção, na história, 5 dias e meio de assalto, porque houve sequestro. E o interessante desse assalto na fábrica de papel, de dinheiro, que eles não foram lá, roubaram e foram embora. Eles ficaram 5 dias fabricando dinheiro. Fabricando papel, dinheiro de papel. Por isso que demorou um assalto com sequestro durante 5 dias. Por isso que é uma série, é muita história para contar em 5 dias. Então, aconteceu muitas coisas nesses 5 dias, eles ficaram fabricando, aumentando o estoque de dinheiro, chegando a 1 bilhão de euros fabricados nessa história, nessa ficção. 5 dias e meio, 2 mortos, um pouco mais de 1 bilhão. Teve um momento do filme que falou quase 1 bilhão, e teve outro momento do filme que falou mais de 1 bilhão. Hoje a nossa casa, seja ela denominada como for, normalmente denominada com o nome do varão, do homem, ou com o sobrenome da família, né? Será que a casa Mazini está recebendo invasores? Está sendo roubada? Tem gente morrendo, se não fisicamente, espiritualmente, emocionalmente? Será que temos conflitos, intrigas, enganos, destruições? Nossa casa
não pode ser invadida e roubada e destruída. Não pode se lançar dúvida, discórdia, contendas e enganos. Nós estamos fazendo essa alusão a um assalto, a um roubo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Está aí a ilustração, o paralelo. Desse versículo, o diabo veio para roubar, matar e destruir, faz um filme. Faz uma série em que o diabo veio para roubar a sua casa, matar os membros e destruir tudo que tiver pela frente. Bombas explodindo, o caixa forte lá, o cofre, explodindo. E a sua casa de papel que tinha guardas, seguranças, sistema de vigilância. Você preparou muitas coisas, mas mesmo assim, o diabo conseguiu invadir. Pensou nisso? Muitas vezes a gente toma alguns cuidados, mas parece que nem sempre todos os cuidados são suficientes. O diabo invadiu. Nessa série de filmes, esses de vermelho aí, são os assaltantes. Ok? Com uma arma na mão, com a bolsa ali. Esses são os assaltantes. Eles invadiram. Vamos abrir o texto bíblico de Gênesis capítulo 15. Não sei se o ano passado ou ainda no início desse ano, eu lembro que eu já preguei esse texto de Gênesis 15, a família do Abraão. Só que como Deus é bom e misericordioso, e hoje nós vamos falar de uma outra perspectiva. Gênesis capítulo 15. E depois vamos dar uma viajada aí no 16, 17, 19. Pegar o que aconteceu com a família. E eu gosto de falar dessa família, irmãos, porque a Bíblia é uma coisa interessante. Ela fala das bênçãos de Deus, do poder de Deus, dos milagres de Deus, mas também fala das fraquezas humanas. Fala lá do adultério do Davi. Fala da família do Eli, com os filhos deles rebentando, destruindo com tudo, trazendo vergonha para o seu pai. Não é verdade? Conflito, Esaú e Jacó. Aquele engano todo, um enganando o outro, a mãe ajudando o filho a fugir. Não é verdade? Fazendo a comidinha para o filho levar para o pai. A mãe também participando desse negócio. Quantas coisas erradas a gente vê. Mas não é errado porque Deus quis o errado ou fez errado. Está mostrando a fraqueza humana e nessa fraqueza, nesse negócio, nesse engodo, Deus põe a mão e restaura. Não foi Jacó o homem chamado de um enganador? Quem é Jacó? O neto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó quem? Pai de José. O homem que trouxe a salvação para o teu povo e conduziu para o Egito. Naquele momento foi maravilhoso, porque ele livrou eles da fome. Né? E foi o libertador. O texto nos diz o seguinte. Vou ler nessa tradução que está no telão, para quem está acompanhando no YouTube e na internet. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Passa. 4-5. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe,
olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Amém? Ah, irmãos, como é bom olhar para a palavra de Deus. Põe sua cabeça mais uma vez. Senhor, misericordioso e bondoso é o Senhor. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Mas agora, em nome de Jesus, ó Pai, ilumina a nossa mente. Trabalha na mente e no coração, para que sejamos transformados, lapidados, pelo poder do Teu Santo Espírito, através da Tua Santa Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a família de Abraão e Sara, esse povo abençoador, Abraão, homem de Deus, o pai da fé, tinha alguns defeitos. E um defeito apontado no texto é o descontentamento. Passa o slide. Família de Abraão e Sara, um defeito do descontentamento. Diz o texto: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Ah, irmão, eu sinto o que Abraão sentiu. Eu sei o que Abraão sentiu. Esse negócio de não ter filho, querendo ter, porque tem gente que, não tem, mas também não quer. É outra história. Agora, não tendo, querendo ter, essa agonia é terrível. E Abraão tinha esse descontentamento. Descontente com o quê? Irmãos, o descontentamento gera em nós complicações. Você está descontente com a tua vida, com o que você está vivendo? Com o trabalho que você vive, com o salário que você ganha? Com a casa que você está? Você está descontente com a igreja que você está? Com o pastor que você tem? Me avisa, tá? Irmãos, o descontentamento traz para nós coisas ruins. A princípio, o descontentamento traz para nós falta de fé em Deus, que Deus pode mudar a situação. Está ruim, nada muda. Normalmente está ruim e nada muda. Você já afirma que nada muda. Não acontece nada, minha filha, não muda, não chega filho para mim, está feio. E aqui o homem tem uma oportunidade de falar com Deus. Deus fala a Abraão e ele continua dizendo: lá, o que me interessa? O Senhor não me deu filho? Eu vou ficar aqui sem filho? Senhor Deus, me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno. Para piorar, ele pensava que um empregado seria o seu herdeiro dos seus bens. Tinha riqueza, tinha esposa, tinha a serva, tinha ali uma coisa bem estabelecida. Abraão não era pobre, não, mas tinha uma coisa que ele desgostava da alma, e isso trazia dentro do seu coração descontentamento. Meus irmãos, nós não temos tudo o que queremos, e o que você não tem não te pode afastar de Deus. Amém? O desejo por aquilo que você não tem não pode te afastar de Deus. Ou Deus deixar dentro da sua cabeça você desacreditar, perder a sua fé, perder a perseverança, porque Deus não deu o que você quer. Deus não deu o que eu quero. E esse negócio hoje em dia de Deus não dá o que eu quero, está em alta. Deus tem que dar o que eu quero. Eu falo, eu profetizo, eu ordeno, eu determino, eu tudo. Deus tem que me dar. Deus, nós sabemos da história, né? Deus deu filho para Abraão porque Deus quis ou porque Abraão mandou? Deus dá. Deus veio já com esse propósito. Só que Abraão, nesse versículo específico, ele ainda não entendeu. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande.
Deus já estava falando para ele, vou dar um negócio maravilhoso para você. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar? O que o Senhor me dá não me interessa, porque eu vou continuar sem filho. Não adianta o Senhor me dar casa, eu continuo pobre. Vou morrer pobre. Meu irmão, por quê? Deus não pode prosperar financeiramente a tua vida? Sempre tem uma coisa que te traz insatisfação. O que está te trazendo insatisfação? Amargura. A gente vê aí Abraão brigando com Deus, não é nem com Sara, não. Ele está dando de dedo em Deus. O Senhor não me deu filho, o que me interessa? O que o Senhor vai me dar aí? Fazenda, mais fazenda? Vai me dar mais mulher, porque naquela época ainda podia, né? Então o Senhor vai me dar mais mulher, então me interessa, eu quero é filho. Se o Senhor não me der filho, eu vou continuar magoado. Descontente com Deus, com o que Deus fez. Não podemos ficar descontentes com o que Deus faz, e muito menos com o que Deus pode fazer. Exigir de Deus o que nós queremos, muitas vezes, não cremos e não confiamos e não esperamos. Devemos crer que Deus tem o melhor para nós, sem esquecer que hoje é parte desse processo. Amém? Vou repetir. Esqueci a pergunta. Não podemos esquecer que hoje é parte do processo. Quando eu penso em processo, minha mente vai para José, não tem jeito. O que a escravidão tem a ver com o processo do plano de Deus para José ver os feixes se curvar diante dele? Onde que a prisão, que a escravidão, ser vendido para os seus irmãos faz parte desse processo? Na tua cabeça e na minha, talvez até na cabeça de José não fizesse parte. Mas nem por isso vamos perder a fé e a esperança em Deus. E eu vou dizer para você, talvez o desemprego, talvez a enfermidade, talvez perder um ente querido, você não entenda que isso faz parte do processo. Nós somos pequenos demais para entender. O processo de Deus, no que Ele quer fazer para nós até chegar lá. Abraão fazia parte do processo. Sai da tua casa. Vai para uma outra terra. Mas onde? Onde é o lugar? Não sei, eu vou te falando o caminho, eu vou te dar uma terra assim, 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 mas... E ele sai. Fazia parte do processo. Fazia parte do processo de Abraão subir o morro com o cutelo, com a lenha e com o menino. Deus, não estou entendendo, esse negócio está errado. O Senhor está errado. Faz parte do processo. Para ver o milagre e aparecer o cordeiro no final da história, você não pode subir com o cordeiro. Vai aparecer outro, vai ficar dois? Não. Para aparecer um cordeiro, para crer no Jeová Jireh, o Deus da provisão, você tem que ter ausência no começo. Para que Deus provê no final, você tem que não ter no começo da história. Tem que faltar para Deus prover. É assim que é o processo. Às vezes nós temos que perder para ganharmos depois. E o descontentamento atrapalha esse processo. A murmuração. Para sair de Israel, do Egito e chegar à terra que Deus prometeu, passa pelo deserto. Só que muitos murmuraram. Muitos desejaram voltar e comer a carne, a cebola e as delícias do Egito, mesmo que seja como escravo. Esqueceram o processo. Nesse processo que duraria muito pouco, muito rápido. E por culpa da murmuração, o tempo foi maior do que o planejado por Deus. Deus não queria 40 anos não, viu? 40 anos veio depois, por culpa da murmuração, por causa dos espias, por causa daquele rolo todo, e Deus falou, opa,
Vocês não tiveram fé, essa geração não vai ver. E segurou. E fez enrolar. Por culpa do descontentamento. De olhar Canaã e ver só o ponto preto no meio do pano branco. Olhar para Canaã e falar, tem uva grande demais, uns cachos, esses dias, tempo na internet, até eu postei um cachorro de uva bonito, né, com uns cabras carregando com uma vara assim, né? Rapaz, que cacho de uva daquele que eu nunca vi. Deve ser igual dos espias viram lá. Terra que mana leite e mel, mas tem gigante. Nós vamos ter que dar uns cascudos naquele povo lá, nós vamos ter que bater no povo. Tem muita gente brava, nós viemos aqui para morrer. Gente, já estava lá, ó, vizinho da terra prometida. Eles viram. Deus fez rodear 40 anos no deserto, por causa do descontentamento. Eu não estou contente com o que vi. Eu quero outra coisa. Eu não quero o que o Senhor vai estar me dando. Eu quero, o que eu acho melhor. Se você for mais inteligente que Deus, resolva do seu jeito. Muitas vezes o hoje nós não entendemos, mas ele faz parte do processo para chegar amanhã. Em nome de Jesus. Junto com o descontentamento, irmãos. Pode passar, meu querido? Passa de novo. Só voltando, volta mais um. Outro descontentamento, não só de Abraão, foi do próprio Sara, né? Sara também teve demonstração de descontentamento. Ora, Sarai, capítulo 16, 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha vida. Aí Sara também estava descontente com aquela situação, não era só o Abraão, era o casal. Ambos queriam ter filho, mas não tinha. E aí Sara propõe aí um jeitinho brasileiro para resolver o problema. Próximo. Outro problema dessa família é entender o tempo. Irmão, vocês conhecem o tempo de Deus? Fala isso não, que isso é coisa de louco. A gente não consegue, maioria das vezes, o tempo de Deus. Na Bíblia nos fala de dois tipos de tempo. O tempo Cronos e o tempo Kairos. O Cronos é do Cronos de cronômetro que a gente conhece. Esse relógio teu, esse celular teu, tem um Cronos, que é um cronômetro, é o tempo nosso. Esse você sabe muito bem. Dia de 24 horas, um ano de 12 meses, mês de 30 dias, assim vai. Esse você conhece. Agora e o Kairos? O que você me diz? Do quanto você conhece o Kairos, que é o tempo de Deus. Quando Deus fala assim, espera, aí você vai falar, responde para Deus, espera quanto? Espera o quê? Onde? O que é para eu esperar? Irmãos, essa família, Abraão e Sara, não entenderam o tempo de Deus, não entenderam o Kairos. E olha que no tempo Kairos, Deus incluiu o Cronos. Falou para eles, 1 ano. 1 ano é Cronos, não é? Ele sabe o que é 1 ano, você e eu, nós sabemos o que é 1 ano. Passou 4 estações, chegou o verão de novo, 1 ano. É assim vai. Então, irmãos, olha o texto, Gênesis 15, 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o teu herdeiro. Nessa primeira fala de Deus, do capítulo 15, ele fala que Deus vai dar um herdeiro. Olha lá as estrelas, olha a areia, vai ser assim os seus filhos, a multidão, vai ser muitos. Deus não fala tempo. No capítulo 15, no começo do 15, Deus fala, eu vou te abençoar. Mas não deu esse prazo de 1 ano, vem depois essa resposta. Nesse primeiro momento, Deus não fala no capítulo 15 sobre tempo. Posterior o texto, o Senhor entra em aliança com Abraão, e aí começa a falar então. Muito bem.
quando Sara, Abraão e Agar tentam mexer nesse tempo, Kairós de Deus, e começa a querer antecipar o que Deus prometeu que ia fazer. Eu não sei quanto tempo vai fazer. Será que Deus vai fazer mesmo? Será? Está demorando tempo demais. Quanto tempo você está orando por tal motivo? Nós oramos por alguns motivos, né? E às vezes esse motivo pode durar um pouco mais de tempo que a gente está pensando. Conheço uma mãe que ora pela conversão do seu filho há 50 anos. E esse filho ainda não se converteu. Quanto tempo você está orando por uma conversão de um filho, de um marido, de um genro, de uma nora, por um emprego, por uma resposta, sei lá, tantos motivos, né? Por uma cura. Mas o problema não cura. E aí você começa a querer dar jeitinho para Deus. Abraão e Sara foram muito brasileiros nessa história. O famoso jeitinho brasileiro. Dá jeitinho para as coisas. E aí não souberam esperar. O descontentamento era tão grande que eu vou resolver. Deus falou que vai me dar, né? Vai me dar sim. Eu vou dar um jeitinho para Deus. Deus não está muito esperto nessa história, não. Irmãos, e aí eles bobearam feio. O Kairós, só Deus sabe. Para vivermos nele, tem que ter fé, confiar e esperar. Irmão, esperar o tempo Kairós de Deus. Nós conhecemos a palavra, o verbo esperar e esperança. Qual que é o negativo dele? Desesperança ou desesperado. Quando nós não esperamos a resposta de Deus, nós ficamos desesperados, loucos. Deus do céu, doida. Desesperado. Tem que gritar, irmã, é assim que interpreta a coisa. Estão rindo de mim aqui. Desespero, Desespero não é britânico assim. Né? Desespero é quando o teu time faz gol. Ai, meu Deus! Grita. Só que agora é de tristeza, desesperado pela angústia. E aí você fica desesperado porque a resposta não veio. Desesperado, sem esperança. Desespero, angústia, tristeza, dor. E aí, meu irmão, para e pensa. O diabo está gostando de ver a sua desesperança, o seu desespero. Olha lá, olha o desespero daquele. Vamos jogar uma pitadinha de confusão. Vamos colocar nele ali um pouquinho da falta de fé, porque ele já está meio desesperado. Não, vamos jogar uma dúvida. Vamos jogar ali uma sugestão. Põe o teu marido para dormir com a empregada. Você acha que Deus deu essa sugestão? Se não é a cilada do maligno, para dar uma pitada e jogar um veneno nesse casório? O diabo fez assim, puf, ele já não está crendo muito nesse milagre mesmo. Vamos jogar E aí se perde no tempo de Deus de esperar, o tempo de Deus de fazer a obra de Deus. Se perde. É muito tempo, 10 anos orando, é muito tempo. 5 anos orando também é tempo demais. Quanto tempo você vai orar? Meus irmãos, o inimigo joga o tempo de Deus contra nós. O tempo é de Deus, mas o inimigo joga o tempo de Deus contra você. Ele fala mal desse tempo, fala que Deus não vai fazer. E com a falta de fé, com a tua desesperança, você vai dizer que Deus está demorando demais. Casal permitiu resolver a demora com possibilidades, tentativas, ideias humanas, mesmo que demore. O que Deus disse está dito. Amém?
mesmo que demore, o que Deus disse está dito. Não morrerei, diz a música, enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Só quero que você tenha certeza se foi Deus que falou, tá? Se você tem certeza que essa é a palavra de Deus, que Deus confirmou na sua vida, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Porque Ele é Deus fiel. Ele não brinca com você. Aí no nosso texto, na nossa história com Abraão e Sara, Deus confirmou as suas promessas outras vezes. Confirmou, não estou falando em concretizar. Deus falou uma vez, falou duas. Nós estamos no capítulo 15 de Gênesis, vai até o capítulo 17. Nós estamos no capítulo 15, 17, de 4 a 6. Diz assim: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão, já não será o teu nome, e sim Abraão. Abrão não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Capítulo 17, onde Abraão e Sara fez aquela bagunça familiar. Capítulo 16, depois deles ter feito aquela bagunça, Deus vem de novo e fala: Abraão, não foi isso. Eu te constituí para ser pai de uma nação, de gerações. Reis farão parte da sua descendência, homem. Deus confirmou de novo, falando de novo. Verso 16. Abençoá-la-ei. Agora em referente a Sara, a mulher da promessa, a mãe desta geração, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deus confirmando mais uma vez, e mais uma. Capítulo 18, verso 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti. O anjo dando a visita a Abraão e a Sara. Um deles é um dos anjos. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. Olha aí, entrou a data, o Cronos de Deus. Só no capítulo 18. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás deles. Irmãos, aqui entrou o Cronos de Deus. Eles não conseguiram esperar. O tempo de Deus está demorado demais. Eu tenho uma oração que eu tenho visto, parece que está demorada, mas eu não desisto. Que haja um avivamento na igreja brasileira, e uma grande reforma, uma nova reforma, um novo avivamento. E nós estudamos no mês da reforma que reformar é voltar a dar uma forma, porque o evangelho, as igrejas evangélicas no país perderam sua forma, perderam o seu modelo, que é proveniente da palavra de Deus. Está perdida, inventando coisas, fazendo coisas erradas, perderam a forma, e nós precisamos de uma nova reforma, de um novo avivamento, de retorno à palavra de Deus. Lutero e Calvino fizeram um retorno à palavra de Deus, só a Escritura, e nós precisamos fazer isso novamente. Fazemos não, Deus precisa fazer isso, porque a obra é dele. E por fim, meus irmãos, olha lá, eu coloquei algumas fotos ali do filme. Ali é uma referência aos ladrões parados, um assalto de 5 dias, né? O povo fica esperando quanto tempo vai ser esse assalto. Quando? Não sei. Deus um dia vai responder, meus irmãos, e você não vai perder a sua fé em nome de Jesus. Deus vai curar em nome de Jesus. Não sei que dia, mas eu vou permanecer firme em nome de Jesus. Eu não vou dar jeitinho, eu não vou cometer erros, eu não vou colocar a roça na frente dos burros.
Eu não vou fazer coisa errada enquanto Deus não fizer o que Ele prometeu. Aleluia. Eu vou esperar a resposta da boca de Deus. E por fim, o último pontinho. Tem aí mais uma palavra? Foi isso aí que eu li, pode passar. Os conflitos internos. Ah, irmão. La Casa de Papel. Ali tem uma imagem do filme, uma moça com um revólver em direção ao amigo, um dos sequestradores, um dos assaltantes. A casa com conflito interno. Entre os sequestradores, os funcionários da Casa de Papel, uma delas se juntou com os sequestradores, seduzida ali, um relacionamento amoroso ali. Ela saiu da condição de sequestrada para sequestradora. Engano, intriga. O diabo não vem só roubar, matar e destruir, vem jogar mentira, vem jogar intriga. Intriga entre os próprios assaltantes. Eles não, às vezes, se bicavam. A casa, os funcionários. Essa mulher que saiu para seguir e virar um amante dos sequestradores, ela era amante de um dos funcionários que tinha família. O gerente da Casa de Papel traiu sua esposa, uma das funcionárias. Traição, engano. E o que estava traindo a sua esposa foi traído agora pelo assaltante, porque o assaltante pegou a amante dele. Conflitos internos. E a casa nossa passa por conflitos. O inimigo nos joga um contra os outros dentro da própria família. E é comum, irmãos, que ninguém se mete na família do outro, né? Quando fala aquela história de briga de casal, né? Ninguém se mete, ninguém briga de marido e mulher, não põe que nem diz o caipira, colher. Então muitas pessoas vê a casa sendo invadida, destruída, com intrigas, com desilusões, com um problema sério, mas ninguém fala nada. Às vezes sobra só um corajoso pastor, né? Às vezes alguns pastores não conseguem essa coragem, com medo de perder o membro. Porque se falar, vai sair da igreja. Né? Às vezes nós vencemos este medo. Em nome de Jesus temos que passar por cima disso. Porque nós não só somos chefes desta casa religiosa, mas também por responsabilidade do ministério. E quando cada membro desta igreja fez o seu batismo, aceitou a autoridade pastoral. Então, em nome de Jesus, o pastor nunca está pondo o bedelho na sua casa. Ele só está fazendo o seu dever pastoral. Não é pôr o dedo, é dizer, irmão, está em pecado, conserte-te com teu marido, com a sua esposa, com os seus familiares. Conserte, irmão, porque está errado. Não é assim que Deus procede. Deus quer na sua vida. Então o pastor não põe o bedelho na tua família. O pastor não põe o dedo, põe a mão inteira, os pés inteiros, vai com o corpo inteiro. O pastor não põe o dedo, não, vai de corpo inteiro na tua família. Não é falta de respeito, é amor cristão e dever do ministério. Mas muitos não têm essa coragem de falar, mas nós temos que ter. Conflito entre os próprios membros. E muitas vezes, por que nós temos conflitos familiares, internos? Alguns temas que mais chamam atenção. Né? Dentro da família nós temos o maior problema chamado dinheiro. E não é da família, é de qualquer lugar, né? Na igreja. Família, igreja, trabalho, governo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos. Então os outros, às vezes, uma inveja é inveja por causa do dinheiro. Uma intriga é intriga por causa do dinheiro. O dinheiro começa o problema. E os outros são consequências.
A raiz dos males é o dinheiro. E o resto vem na pipa, vem na rabiola da pipa. Vem junto. Dinheiro, herança, ciúme, inveja, paternidade, separação. Já não basta a separação, depois vem briga por paternidade dos filhos. Quem vai ficar direito de um, direito do outro. Dá mais briga. Enrosco. Irmãos, problema é que não falta, né? Problema é que não falta. E talvez aí um problema seríssimo, já vem até com crime passional, depois quando já tem um divórcio, aí o ex-marido arranjou outra, ele não quer se separar, e vem e mata a mulher. Assiste da Atena que você vê isso. Crime passional. Eu reparei já, meu pecado é assistir da Atena, gente, eu confesso meu pecado para vocês, tá? Eu tenho um pecado de assistir da Atena. E agora o da Atena está indo para o domingo, está deixando o filho dele lá, o Joel. Tem que comer muita farinha para imitar o pai dele ainda. Tem que comer muita farinha. E tem na Record também lá, né? Mas eu acabo assistindo mais da Bandeirante, da Record. Eu vejo, irmãos, como é crime passional, crime da paixão, crime de, após o divórcio, o marido vai e mata a ex-esposa, porque a ex-esposa largou dele, ou até porque já está no outro relacionamento, tem ciúme, e ele vai e mata essa mulher, espanca essa mulher. E essa semana eu vi que um homem matou a mulher, e a mulher estava com uma criança no colo. Ele esfaqueou a esposa com a criança no colo, ex-esposa. Família, relacionamento, intrigas internas. Pastor, como evitar tudo isso? Como evitar o descontentamento? Irmãos, às vezes nós não conseguimos ser vitoriosos diante de todos esses problemas. Descontentamento. Sermos enganados pelo diabo no tempo. O tempo é maravilhoso de Deus, mas você tem que manter na fé e seguir. Mas se você vacilar, o diabo vai usar esse tempo contra você. Está demorando? Não vai acontecer não. Deus não está nem aí para você, Deus não te ama, e Ele vai jogar o tempo contra você. Ou as intrigas, os conflitos. Pastor, meus irmãos, nós somos seres humanos, nós erramos. Talvez você não consiga evitar o problema. A gente às vezes não consegue evitar. Ele vem. E para mim, diante da palavra de Deus, a primeira maneira de nós consertarmos então e recuperarmos isso é com arrependimento. Reconhecer que você errou. Reconhecer, humildade está casadinho com arrependimento. Humildade e arrependimento. Pastor, eu errei. Me ajuda a consertar, reconciliar, pedir perdão, alguma coisa. Eu errei. Meu irmão, mas falar eu errei é coisa de crente. Vocês não acham? Porque o ímpio não se arrepende. A tendência do ímpio é ser muito mais orgulhoso que o cristão. Eu creio que o cristão é humilde. A palavra de Deus nos ensina humildade. Então eu quero crer que todo cristão emana da humildade verdadeira de se humilhar e reconhecer o erro. Mas às vezes, e muitas vezes, nós cometemos um sério problema. Pode passar. Sara caiu no jogo da culpa. Eu não errei, foi você. Sempre o outro. E quando eu vejo que a culpa é do outro, eu olho para a política. Quando eu vejo a direita e a esquerda. Se você ouvir o discurso de um esquerdista, eu acho que você pode cair nele. Se você escutar o discurso de um direitista, é assim que fala, direitista? Esquerdista? Direitista? Não sei, um de direita.
Você vai ser convencido porque é sempre a culpa do outro e a gente é levado a culpar o outro sempre. E isso começou lá no Éden, gente. Está dentro de nós. Eu tenho a tendência de pôr a culpa no outro. Você tem a tendência de pôr a culpa no outro. Nós somos assim. Eva e Adão já nos ensinou isso. Culpa da mulher. A mulher falou, não, eu não. Culpa da serpente. Que lição rápida, né? Que eles aprenderam. Pôr a culpa no outro. Rapidinho. Irmãos, talvez nós não evitemos os conflitos e os problemas. É muito. Com essas atitudes também dá para evitar, mas às vezes não. Mas com fé, com oração, temor a Deus, integridade de vida. Pessoa íntegra, reta, ele já está evitando o problema. Íntegra, reta, que faz as coisas certas, menos problema vai ter. Você não vai ter um problema na justiça se você não infringir a lei. Infringiu a lei, passou errado, fez um estacionamento errado, vai vir multa. Ultrapassou na faixa contínua, vem multa. Pronto. Não quer ter problema com a lei? Não descumpra a lei. Algumas coisas dá para ser evitada. Vida íntegra e reta diante de Deus. Jó, Deus falou assim, lá, homem íntegro, reto. Homem justo, íntegro e reto. Nós podemos ser também. Jó era. Ele não era um querubim, não, era gente. Carne e osso. Não era anjo, não. Era homem simples. Homem reto. Ah, rico. Por isso ainda corria o risco de ser corrupto. Ativo, comprar pessoas. Não pagar justamente os seus funcionários, mas não. Ele era justo com os seus funcionários, porque Deus falou, diabo, chega perto dele, porque aquele lá eu confio. É um homem justo e reto. Esse daí é bom. Não temos como impedir os ataques muitas vezes, mas com esses princípios é possível, sim. Com fé, com oração. Orai, vigiai. A oração nos mantém íntimos de Deus. E quanto mais íntimos de Deus, menos o diabo te toca. Sem esperança, nós ficamos desesperançados. Desesperados. Não conseguimos esperar. A fé, a comunhão. Está difícil, meu irmão? Continue firme com o Senhor. Continue firme na comunhão. Somos um corpo em Cristo. E é essa mão que lava essa. Para os aplausos, uma mão bate a outra. Até para lavar o pé a gente esfrega um assim no outro, né? Você esfrega o pé assim também, meio? Sem vergonha, que às vezes eu faço isso. Até meus filhos já aprenderam a esfregar o pé assim, um esfrega no outro. Já esfregou o pé no outro para lavar, não? Ai, eu estou com dor nas costas, não consigo esfregar o pé. Então esfrega um pé no outro. Assim, né? Essa é a união. Uma mão que esfrega o outro, um pé que esfrega no outro. Nós devemos viver em comunhão. E João fala que quando a igreja não vive em comunhão, o inimigo fala assim, tá vendo lá? Para que você vai virar crente? Olha lá, só tem um rosco lá no meio. Aquela rede ali, está tudo com nó, cheio de nó. Não pega peixe nenhum. Está todo rasgado, quebrado. Não está unido. Irmãos, nós temos que orar pelas nossas casas. Volta para a primeira cena, para o primeiro slide. Termina aí. Bota tudo. A nossa casa não pode ser uma casa
que dê brechas. Por isso eu quero orar pela sua casa agora. Talvez essa palavra casa de papel, ela fala do dinheiro. Mas pensa na palavra papel. Uma casa de papel? Casa de papel frágil, rasa, sem estrutura. Pensa só na frase, não pensa no filme. Na Casa da Moeda. Uma casa feita de papel, uma casa de papel, já pensou? Será que a nossa casa é tão frágil assim? Que o inimigo consegue entrar e destruir à vontade? Ah, irmão, esse filme me faz pensar que nós não podemos dar brechas, que o inimigo entra e destrói tudo. Nesse filme roubou $1 bilhão de euros, perdão. 1 bilhão de euros, que vale mais que o dólar. 1 bilhão de euros. É dinheiro demais. Ou seja, o estrago foi grande. Então, nesse mês da família, nós queremos orar pela tua casa, pela tua família, pela unidade, pela comunhão com Deus, manter a comunhão na igreja, integridade, humildade, fé, oração. Ah, pastor, tudo isso é assim que é. Não é fácil, não. Mas é bênção, é maravilhoso.